Saudações a todos, a todas. Estamos iniciando a nossa oitava e última aula da disciplina Estudos Socioantropológicos. E como a gente havia previsto, né, sobretudo a partir do nosso cronograma, a nossa oitava e última aula será uma aula muito mais voltada a uma espécie de resumo, né? Assim como também vamos tratar de possíveis questões que eventualmente cairão na prova, né? Então, a ideia é a gente fazer uma espécie de revisão, né? O que nós vimos, os principais pontos que nós vimos aí nesses 7 encontros, né, que nós tivemos até hoje, para que a gente possa depois pensar em algumas questões da prova que eu vou perguntar para vocês e que vocês poderão me responder justamente como uma espécie de simulado, né? Então, assim, esse semestre, né, nós tivemos 7 encontros, e nesses encontros eu tentei apresentar para vocês, né, as principais tradições que envolvem o campo da sociologia, assim como também da antropologia, tendo em vista que a nossa disciplina ela se chama Estudos Socioantropológicos, né? Mas na primeira aula, eu iniciei a nossa primeira aula apresentando para vocês uma introdução não à sociologia, tampouco à antropologia, mas uma introdução à ciência política, tendo em vista que esse campo do conhecimento vai ser o primeiro campo das chamadas ciências sociais, que juntamente com a sociologia e a antropologia vão compor esse campo do conhecimento, né? Então, as ciências sociais, ela é composta pela sociologia, pela antropologia, mas também pela ciência política, que seria o campo de conhecimento mais antigo, já que os estudos socioantropológicos, ou seja, a sociologia e a antropologia, elas vão nascer e se desenvolver a partir do século XIX, enquanto que a ciência política ela data o século XVI, né? Principalmente a partir da publicação do livro intitulado O Príncipe, que foi escrito pelo Nicolau Maquiavel, como a gente viu naquela primeira aula, né? Nessa primeira aula, por exemplo, eu apresentei para vocês 4 autores principais, né, que foram os precursores da chamada ciência política, né? Aquele que é reconhecidamente que é reconhecido como seu fundador, né, que foi o Nicolau Maquiavel, principalmente a partir da publicação do seu livro O Príncipe. E nessa primeira aula eu introduzi vocês nessa obra, né? Apresentei os conceitos de virtude, fortuna, situei vocês acerca do entendimento do Maquiavel no contexto que ele estava inserido, né? Na cidade de Florença, como que era o governo da cidade de Florença naquele contexto, e também mostrei para vocês o ponto de partida do Maquiavel, que em certa medida rompia com os autores que o precediam, né? Na medida em que o Maquiavel vai pensar vai pensar justamente a relação com o Estado, né, o que seria a sua principal preocupação era justamente a composição de um Estado, mas não um Estado como era imaginado pelos autores que o precedem, né? Um Estado idealizado, orientado a partir de uma dimensão especulativa, não. O Maquiavel estava propondo que a gente pensasse o Estado como ele é, né? A partir do que ele vai chamar de verdade efetiva das coisas, né? Ainda em Maquiavel, a gente viu nessa primeira aula o entendimento desse autor em relação à crença acerca da existência de uma natureza humana inata, que é o que a gente também vai compreender a partir do autor que eu mostrei para vocês, que eu apresentei para vocês, que vem depois do Maquiavel, que foi o Thomas Hobbes, onde eu apresentei uma aula, nessa primeira aula, principalmente a partir do seu livro intitulado Leviatã, né? Então, mostrando que não apenas o Hobbes, mas o Maquiavel, eles vão pensar, né, vão acreditar que existiria uma natureza humana inata, né? Depois apresentei para vocês, né, além do Hobbes e da defesa de um poder absolutista encarnado na figura do rei, do monarca, e assim por diante. Vimos também um autor de tradição contratualista, assim como Hobbes, que vai se opor ao Hobbes, não apenas em relação à crença num poder absolutista, mas também vai se opor em relação à crença acerca da existência de uma natureza humana inata, né? Então, diferentemente do Hobbes e do Maquiavel, o John Locke ele vai se opor
a ideia acerca da crença de uma natureza humana inata, na medida em que ele vai ser, inclusive, um dos precursores da chamada teoria da tábula rasa do conhecimento, do empirismo, né? E também da democracia liberal, já que ele vai defender que o governante legítimo seja aquele que recebeu a grande parte dos votos, ou seja, para ele, para o Locke, né, o voto ele seria uma instância de legitimação do governo, né? Vimos isso, vimos também que o Locke vai defender o direito de resistência, que o Locke ele é um dos precursores da democracia liberal, do liberalismo político, portanto, né? E depois vimos nessa primeira aula uma crítica ao Locke e ao Hobbes, que vai se dar a partir do Jean-Jacques Rousseau, né, que também foi o autor que eu apresentei a trajetória dele, né, apresentei algumas de suas principais obras e mostrei também nessa aula que o Rousseau ele vai romper com algumas ideias liberais, né, principalmente com a ideia de uma democracia representativa. O Rousseau ele vai apostar numa democracia participativa, né, e também que o Rousseau ele vai combater a propriedade privada, né? Ou seja, para ele é a propriedade privada que vai estabelecer uma relação de desigualdade entre os seres humanos, né? Diferentemente da perspectiva do John Locke, né? Então, na nossa segunda aula, apresentada essa primeira aula, nessa síntese da primeira aula, tivemos uma segunda aula. Essa segunda aula foi uma introdução à antropologia social, onde eu resgatei a primeira aula, né, principalmente a partir da ideia de uma natureza humana inata, né? Com a antropologia social, a gente tinha uma ruptura com essa abordagem. E nessa segunda aula, eu apresentei para vocês os conceitos de determinismo geográfico, determinismo biológico, dimorfismo sexual. Apresentei para vocês também um entendimento sobre etnocentrismo, né? Quando eu olho para uma realidade tomando como ponto de partida a minha visão de mundo, né? E mostrei para vocês que a antropologia ela vai adotar o relativismo cultural, né, em detrimento do etnocentrismo, justamente para tentar compreender o sentido que os agentes dão ao que eles fazem, né, e não tomar como ponto de partida o olhar do observador, do antropólogo, naquele contexto, né. Também apresentei algumas hipóteses sobre o desenvolvimento dos seres humanos, né, inicialmente a partir de uma abordagem orientada pela paleontologia, depois a gente ingressa propriamente na antropologia, com explicações de autores como Claude Lévi-Strauss, né, como o Clifford Geertz, né, como Marshall Salins, né? E depois também apresentei autores mais contemporâneos, como Pierre Clastres, autores de tradição pós-colonial, decolonial, anticolonial, né? Alguns conceitos fundamentais, né? Etnocídio, epistemicídio, né? E assim por diante. Na nossa terceira aula, né, a gente sai da antropologia, de uma introdução à antropologia, e ingressamos numa introdução à sociologia clássica, em especial a sociologia clássica de tradição europeia, né? Quando eu falo de tradição europeia, estou me referindo propriamente às tradições francesas, né? Principalmente a partir do Auguste Comte, que foi o autor que deu nome a esse campo do conhecimento, chamando de sociologia, né? A partir do seu livro Curso de Filosofia Positiva, que ele vai nomear, né? Ele vai chamar inicialmente Física Social e depois de Sociologia. Mostrei também a influência do pensamento positivista, dessa sociologia positivista, no contexto brasileiro, na passagem do Brasil monarquia para o Brasil república, né? Mostrei, inclusive, que a frase, o lema da bandeira ordem e progresso, é um lema positivista, né? Mostrei também os princípios dessa pretensa sociologia positivista, né? Os estágios teológico, metafísico, científico, né? O entendimento sobre ciência apresentado pelo Comte e os limites também dessa abordagem positivista, que, em certa medida, faltava uma certa dimensão metodológica, que vai ser retomada, na verdade, a partir de autores como Emile Durkheim, né? Que vai partir de uma perspectiva positivista para criar, né, a sua sociologia funcionalista, né, que vai marcar o nascimento de uma sociologia francesa, né? Apresentei também as bases dessa sociologia funcionalista com o Durkheim, né, apresentando o conceito, a primeira ferramenta sociológica apresentada pelo autor, que é a ideia do fato social, onde o fato social estaria articulado a uma função social
na medida em que o Durkheim vai pressupor que nós, seres humanos, né, somos constrangidos, somos coagidos, em certa medida, a agir de acordo com as instituições que vão nortear o nosso comportamento, né? Ou seja, essa ideia de que o fato social ele corresponde a uma função social que é esperada, né? E que se o agente não executa a função social que lhe é atribuída, ele vai gerar o que o Durkheim chama de uma anomia, né? Depois de apresentar para vocês uma tradição clássica da sociologia, começando pelo positivismo do Comte, finalizando com a sociologia funcionalista do Durkheim, apresentei para vocês também a sociologia alemã, que nasce com o materialismo histórico dialético, né, do Marx, do Karl Marx, né, e vai se desenvolver a partir de outras tradições alemãs, como, por exemplo, a sociologia compreensiva ou hermenêutica, que foi desenvolvida pelo Max Weber, né? Então, eu apresentei para vocês as bases, as influências, né, as principais categorias, conceitos e noções do pensamento marxiano e marxista, né? Disse para vocês também que o pensamento marxiano está associado diretamente às análises do próprio Marx, enquanto que o pensamento marxista está associado aos intérpretes do Marx, né? Então, apresentei para vocês conceitos de ideologia, de alienação, de modo de produção capitalista, identifiquei outros modos de produção que foram apresentados pelo Marx em outros diferentes momentos da história, né? A luta de classes, né? Enfim, vários conceitos. E depois também apresentei para vocês a sociologia compreensiva hermenêutica, a importância da ferramenta metodológica cunhada pelo Max Weber, que é a chamada, o chamado tipo ideal. Mostrei para vocês também que o Comte, que o Weber, né, ele vai pensar a sociologia a partir da construção de conceitos. São esses conceitos mesmo que o Weber vai chamar de tipos ideais. Ele vai criar o tipo ideal de ética protestante, o tipo ideal de espírito capitalismo, o tipo ideal de dominação, de poder, de ação social. Vai identificar tipos ideais de ação social, ação racional referente a fins, ação racional referente a valores, ação tradicional, ação afetiva, né? Mostrei também os tipos ideais de dominação racional, né, legal, dominação carismática, dominação tradicional, enfim, tudo isso, né, enquanto conceitos, e, portanto, que não consegue, nesse entendimento weberiano, de forte influência kantiana e não kantiana, né, o Augusto Comte influenciou Durkheim, mas o Immanuel Kant influenciou o Weber, né? E essa influência do Weber, né, a partir do Kant, pressupõe a ideia de que a gente não consegue aprender a realidade em sua plenitude, e diante disso o que a gente faz é apresentar características de um objeto que a gente busca apresentar como um conceito, como um tipo ideal, vai apresentando as categorias, essas características, no intuito de nos aproximarmos dessa realidade, embora essa realidade, em sua plenitude, segundo o Weber e antes o Kant, seria inalcançável, né? Porque a realidade ela é muito maior do que a nossa possibilidade de enxergá-la em sua plenitude. Né? Saindo da nossa terceira aula, eu apresentei para vocês também uma quarta aula, né? Nessa quarta aula, eu identifiquei, né? Mostrei para vocês, né, que além de uma sociologia francesa e alemã que vão se apresentar como precursores desse campo do conhecimento, a gente também vai ter uma sociologia estadunidense, uma sociologia que nasce e se desenvolve na Universidade de Chicago, né? Tendo em vista que aquela cidade ela vai crescendo de forma muito rápida, né? Ou seja, quando ela é fundada, ela tinha um pouco mais de 200 habitantes, né? Em 60 anos, ela se torna uma cidade com quase 2 milhões de habitantes. Né? Então, você vê um crescimento, né, muito amplo, e esse crescimento traz implicações diretas para a cidade. Né? E esses sociólogos que vão nascer juntamente com a Universidade de Chicago, que, como eu mostrei para vocês, foi financiada por um grande empresário do ramo do petróleo, que foi o John Rockefeller, né, que vai inaugurar essa universidade muito marcada
por professores de uma formação protestante, né, sobretudo no campo da sociologia. Né? Apresentei a estrutura daquela universidade que nasce, mostrei que aquela sociologia, né, nascida na Universidade de Chicago era uma sociologia que vai se diferir profundamente da sociologia francesa, por exemplo, que nasce com Comte e se desenvolve com Durkheim, né? E se difere também da sociologia alemã na medida em que essa sociologia estadunidense de Chicago ela busca responder aos problemas da cidade de Chicago. Portanto, era uma sociologia que tinha uma base fortemente interventiva, né? E que vai ser fortemente influenciada por autores da psicologia, dentre eles, talvez o principal deles, o George Herbert Mead, autores da filosofia social, né, como John Dewey, mas também vai dialogar profundamente com autores da sociologia alemã, em especial autores contemporâneos do Weber, assim como o próprio Weber, como, por exemplo, George Simmel, né, que foi um sociólogo alemão contemporâneo do Weber, amigo do Weber, aliás, né, e que desenvolveu um estudo muito importante sobre as cidades e o impacto disso, das cidades, na saúde mental das pessoas, né, que viviam nesse contexto de forte urbanização. Né? Então, antes de 1900, por exemplo, a gente vai encontrar os principais artigos publicados na Alemanha pelo George Simmel, publicados também nos Estados Unidos, né? Na revista de sociologia que foi fundada na Universidade de Chicago, que foi a primeira revista de sociologia do planeta, né? Então, aqui a gente viu na nossa segunda aula, né, também uma sociologia clássica, não desenvolvida na França, né, como a gente viu com Comte e Durkheim, tampouco na Alemanha com Marx e Weber, mas uma sociologia que nasce nos Estados Unidos, que vai exercer também uma grande influência da própria sociologia brasileira, né? Principalmente na sociologia urbana brasileira. Depois, nós vimos sociologias contemporâneas. Né? E o primeiro autor que a gente viu que vai tratar da sociologia contemporânea foi o Pierre Bourdieu, né? Autor que vai criar a sua sociologia reflexiva, né? Articulando categorias fundamentais dos autores clássicos da sociologia, né? Ou seja, a gente viu na nossa aula, nossa quinta aula, né? Apresentei para vocês o Bourdieu, que é um autor, um sociólogo propriamente, um antropólogo propriamente, mas também o Michel Foucault, que é um autor da filosofia, mas que tem uma profunda, um profundo diálogo com a sociologia e com a antropologia, sendo uma das principais referências contemporâneas em diversos assuntos, né? No campo da sociologia, como neoliberalismo, gênero e sexualidade, prisões, e a sociologia da punição, né? E assim por diante. Né? Quando eu apresentei para vocês o Bourdieu nessa aula, né, antes do Foucault, eu mostrei para vocês que a sociologia reflexiva proposta por esse autor francês demandaria da gente a articulação de ao menos 3 categorias fundamentais que ele vai nos apresentar. Que é a categoria de campo social, que ele vai herdar diretamente desses autores que o precedem, dos autores clássicos europeus, né, de modo geral, que é a categoria de campo, de esfera, né, que esses autores vão utilizar para pensar a realidade social. Né? No entanto, o Bourdieu vai encontrar limites nas abordagens desses autores. Né? Por exemplo, na leitura do Bourdieu sobre Marx, ele vai compreender que a abordagem marxiana, marxista, né, ela analisa profundamente uma dimensão materialista da realidade, uma dimensão, portanto, econômica, mas, ao enfatizar essa dimensão, ela acaba negligenciando outros aspectos identificados pelo Bourdieu, como, por exemplo, as dimensões simbólicas. Nesse sentido, como eu disse naquela aula, que eu tratei do Bourdieu, o Bourdieu vai enxergar um certo reducionismo econômico na leitura do Marx e vai propor, né, a partir da noção de capital atribuída ao Marx, ele vai pensar, né, que o Marx, quando ele fala em capital, ele está pensando no capital econômico. Mas, por Bourdieu, o capital não opera apenas, né, numa dimensão econômica. E, nesse sentido, o Bourdieu vai identificar pelo menos outros 3 tipos de capitais, né, que nós vimos na nossa aula. O capital social, o capital cultural e o capital simbólico, que operam a despeito, né, do capital econômico identificado pelo Marx, por exemplo. Né? Nessa aula sobre Bourdieu também,
eu apresentei para vocês uma outra categoria que, juntamente com a categoria de campo social e a categoria de capital simbólico, capital social e capital cultural, né, que é a categoria de hábitos. Né? Essa categoria de hábitos, o Bourdieu ele vai apresentar com uma gramática que vai orientar os nossos comportamentos a partir de uma espécie de razão prática que, em certa medida, opera a partir de uma certa expectativa em relação aos nossos comportamentos, às nossas condutas e assim por diante. Né? Depois de apresentar o Bourdieu, né, essas categorias bourdieusianas, né, inclusive vocês tiveram que fazer uma atividade online programada, né, tendo que articular essas categorias bourdieusianas de campo, de atos e de capital. Né, eu passei para a apresentação do Michel Foucault, né, filósofo francês. Né, o Bourdieu morreu no começo dos anos 2000, o Foucault morreu em 84. Né? O Bourdieu morreu, acho que em 2002, e o Foucault morreu em 84. Né? Esses autores, portanto, foram contemporâneos, mas o Foucault operava mais no campo da psicologia e o Bourdieu mais no campo do estudo socioantropológico. No entanto, a leitura do Foucault acabou influenciando muito o campo da sociologia, né? Do ponto de vista metodológico, né? Mas também do ponto de vista teórico, conceitual e analítico. Né? Mostrei para vocês que o pensamento Foucault ele é recorrentemente associado a três grandes momentos. Né? O momento inicial, que o Foucault vai pensar a produção do sujeito associado com os saberes, né? Que vai gerar esse momento comumente chamado de arqueologia do saber. Mostrei para vocês também que o segundo momento é um momento associado à relação do sujeito com o poder, que o Foucault vai beber diretamente da perspectiva nietzschiana, a partir da noção de genealogia, para pensar uma genealogia do poder, onde ele vai identificar, né, pelo menos 4 tipos de poder ao longo da história do Ocidente, né? O poder pastoral, depois o poder soberano, depois o poder disciplinar e depois o biopoder. Né? E, por fim, o terceiro e último Foucault, que é o Foucault que volta aos antigos para pensar uma dimensão ética da vida, né, onde ele vai produzir uma relação dessa ética com a estética da existência, conforme era pensado pelos antigos. Tá? Então, apresentei essa leitura e mostrei também os usos, né, do Michel Foucault no tempo presente, a partir de desdobramento de suas categorias, né, como, por exemplo, a ideia da governamentalidade, para pensar, no contexto biopolítico, para pensar uma governamentalidade algorítmica tipicamente encontrada nas plataformas digitais, né, no século XXI, por exemplo. A ideia da biopolítica, que se desdobra na psicopolítica do Byung-Chul Han, por exemplo, que se desdobra na data política, que se desdobra, por exemplo, na necropolítica do Achille Mbembe, né, um autor de tradição anticolonial, um filósofo da República dos Camarões, por exemplo, né, muito reconhecido nesse campo, e assim por diante. Depois tivemos uma aula sobre pensamento social brasileiro, né? E nessa aula sobre pensamento social brasileiro, apresentei para vocês alguns principais intérpretes da história do nosso país. Né? Autores que são consagrados, né? E que vêm em diferentes abordagens. Então, a gente viu desde autores que vêm de uma tradição mais católica, por exemplo, como o Jackson de Figueiredo, o Tristão de Ataíde, autores de uma tradição mais autoritária propriamente, né? Como a gente vai encontrar em Oliveira Viana, né? Dentre outros autores que tentam construir a ideia de que o Brasil seria um país da democracia racial, como a gente vai encontrar em autores como Gilberto Freire, por exemplo, né? Ou autores que têm uma formação mais weberiana, que vão pensar o brasileiro a partir de uma certa concepção típico idealista weberiana, como a gente vai ver, por exemplo, em autores como Sérgio Bartholanda, a partir da construção da figura do homem cordial, por exemplo, tradições mais liberais, né, nacionais, que inclusive se associavam muitas vezes com a esquerda no Brasil, né, com discursos mais que vão defender um capitalismo tipicamente nacional, mas também autores que vão defender um capitalismo transnacional, né? Roberto Campos, por exemplo, né? Dentre outras figuras, além também de a gente ter visto autores de tradição marxista no Brasil, né? Caio Prado Júnior, por exemplo, e assim por diante, né? Então, apresentei para vocês, né, esse conjunto de autores.
a partir de um texto de um sociólogo que foi professor da Unicamp, né, que é uma das principais referências da sociologia no Brasil, inclusive o nome da biblioteca da Unicamp se chama Biblioteca Ottaviani, em homenagem a esse professor, né, que foi um dos precursores, né, e esse professor escreveu o livro O Pensamento Social no Brasil, e esse livro, né, foi um livro muito importante, né, justamente porque ele vai apresentar essas tradições do pensamento brasileiro, mostrando, né, diferentes momentos dessa trajetória desses autores e como que há um certo antagonismo, uma certa continuidade a partir desses autores, para a gente pensar, inclusive, o tempo presente. Né? E na última aula, na aula passada, né, da semana passada, eu apresentei para vocês o que eu julgo ser, talvez, o que há de mais importante na sociologia contemporânea, que é justamente a chamada sociologia digital. Né? Se autores que nós vimos na sociologia clássica, na sociologia de autores como o Foucault, o Bourdieu, por exemplo, né? Se esses autores ainda estavam pensando numa interação face a face, né? Uma interação onde não havia mediação de tecnologia, ou não dessa tecnologia que vai se dar marcadamente pela internet, em especial pela internet plataforma, né? A gente viu que esses autores também foram importantes nos desdobramentos de análise sobre as plataformas digitais. Né? Então, na nossa última aula, eu apresentei para vocês, né, a ideia do smartphone como um lar portátil, né, muito amparada nos escritos do sociólogo Daniel Miller. Né? Depois mostrei alguns conceitos que são fundamentais, né? Conceito de dataficação da vida, a partir de um artigo do professor André Lemos, da Universidade Federal da Bahia. Conceitos como colonialismo de dados, né, associado ao professor Sérgio Madeira Silveira, da Universidade Federal do ABC, por exemplo, né, categorias como plataformização ou sociedade de plataforma, que opera a partir dessa dataficação da vida, por exemplo, né? Capitalismo de vigilância, como a gente viu com a Shoshana Zuboff, né? Onde ela vai mostrar que a cada movimento que a gente dá no mouse, a cada segundo que a gente perde olhando para o Reels do Instagram, a gente está oferecendo gratuitamente e voluntariamente o que a autora chama de superávit comportamental, que é justamente o excedente de dados que envolvem nossos gostos, nossas preferências e que passa a ser comercializado por outras demais empresas, justamente com o propósito de modular a nossa atenção, né? Com o propósito de prever, de antecipar o nosso comportamento para diversas finalidades, para consumo, para a dimensão cultural, política e assim por diante. Né? Mostrei para vocês também como a política vai ser tratada no século XXI enquanto tecnopolítica, né? Onde as plataformas digitais passam a modular a nossa atenção, né, em direção a certas perspectivas políticas, por exemplo. Né? E também mostrei, a partir do livro Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli, né, como que a televisão, o rádio e o jornal operavam a partir de uma tendência centrípeta, ou seja, quanto mais consensual o discurso, quanto mais diplomático, quanto mais tempo de televisão, maior a coligação, por exemplo, maiores as chances do candidato ser eleito. Né? Nesse sentido, havia uma tendência centrípeta, jogava, né, para o centro. Com as plataformas digitais, com o seu modelo de negócio que busca um engajamento, para poder extrair massivamente isso que a Shoshana Zuboff chama de superávit comportamental, o que a gente vai ter agora não é mais, né, esse modelo centrípeto, mais um modelo centrífugo, ou seja, a tendência agora vai se dar pela radicalização, pela polarização política, porque quanto mais mentiroso, quanto mais desinformativo, quanto mais radicalizado o discurso, mais polarizado o discurso, maior o engajamento e maior a capacidade dessas plataformas digitais extraírem massivamente os nossos dados, com o objetivo de comercializar esses dados para outras empresas, né, com o propósito de modular o nosso comportamento. Né? Então, a gente viu na última aula justamente essa dimensão muito importante, né, desse capitalismo digital, que no século XXI vai ser entendido aí como um capitalismo de plataforma, né? Ou como capitalismo de vigilância, a depender aí, se a gente for falar, tomar como referência autoras como a Shoshana Zuboff, por exemplo, a gente vai falar em termos de um capitalismo de vigilância. Se a gente for falar do Nixon-Sec, dos tipos de capitalismo, dos tipos de plataformas digitais identificados pelo Nixon-Sec, né? As plataformas de publicidade, como o Google, como o Facebook, que vivem de vender os nossos dados,
né? Plataformas de nuvem, por exemplo, como Amazon Web Service, que vivem, por exemplo, de oferecer espaços para que a gente possa dataficar as nossas informações, por exemplo, plataformas que vendem serviços como Uber e Airbnb, que Nixon Insec vai chamar de plataformas austeras, né? Ou seja, tudo isso, né, envolve diferentes categorias, conceitos e noções que tentam explicar o tempo presente, que, segundo o diagnóstico desses autores e autoras, vai se dar muito marcado justamente pela mediação dessas tecnologias que são marcadas pelas plataformas digitais. E aí, dado para finalizar essa aula, né, eu mostrei para vocês que as cinco pessoas mais ricas do planeta todo são justamente os donos das Big Techs, né? Começando pelo Elon Musk, depois, em segundo e terceiro lugar, os donos do Google, em quarto lugar, o dono da Amazon, em quinto lugar, o dono do Facebook. Que evidencia uma certa dimensão de criticidade da sociologia. Certo, gente? Então, finalizo aqui nossa síntese, nossa introdução aos 7 encontros que nós tivemos até agora, para que agora a gente possa fazer o exercício de responder algumas questões aqui para que vocês possam compreender, né, mais ou menos como é que a prova vai ser operacionalizada. Vou dar exemplos de questões, né, para que vocês se familiarizem com a prova, tá? Então, vou pegar aqui uma questão. Segundo a definição clássica de Edward Taylor, cultura é, primeira alternativa, apenas as realizações materiais de um povo. Segunda, um complexo de elementos aprendidos, como conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, etc. Um conjunto fixo de traços naturais que podem ser determinados não apenas pelo clima, mas também por questões biológicas. Em quarto lugar, uma capacidade biológica transmitida geneticamente que possibilita aos indivíduos atuarem de acordo com sua natureza humana. Né? Dessas 4, né, imagino que vocês devam compreender que a primeira, né, está equivocada, porque vai dizer que, olha, apenas relações materiais de um povo. Não, não são apenas relações materiais, são as relações também simbólicas de um povo. Né? Então, está errada essa primeira questão. A segunda questão diz, um complexo de elementos apreendidos. Sim, a cultura é apreendida como conhecimento, como crença, como lei, como moral, como costume, assim por diante. Então, dessas 4 alternativas, a certa seria a segunda. Agora, vamos ver por que a terceira e a quarta estão equivocadas, né? Ou seja, a terceira vai dizer que seria um conjunto fixo de traços naturais que podem ser determinados pelo clima ou por questões biológicas. Não, isso a gente viu na primeira aula, na segunda aula. Isso, o primeiro deles, determinados pelo clima, seria o determinismo geográfico, né? Ou seja, a antropologia ela vai combater isso. Em segundo lugar, seria determinismo biológico, que ela também vai combater isso, né? E essa a quarta alternativa também fala de determinismo biológico, porque diz que, né, segundo a definição clássica de Eduardo Thaler, cultura é uma capacidade biológica transmitida. Não, é uma capacidade cultural transmitida. Né? Certo? Vamos pegar aqui a outra questão. Tá? Etnocentrismo é a tendência de, alternativa A, reduzir a cultura à economia e à tecnologia. B, explicar a cultura exclusivamente pelo ambiente físico. C, valorizar igualmente todas as culturas sem julgamentos. Ou D, considerar o próprio modo de vida como mais correto e natural. O que vocês acham, Evelyn e Yasmin? Querem que eu leia novamente? Perfeito, Evelyn. Acertou em cheio. Alternativa D, né? Etnocentrismo é quando eu olho para o comportamento de uma sociedade, tomando o meu modo de vida, a minha visão de mundo como mais correto e mais natural. Perfeito. Né? Vou pegar mais uma outra questão aqui. Ó,
Os estágios do desenvolvimento humano e social, segundo Conte, são: alternativa A, mágico, religioso e científico; alternativa B, teológico, metafísico e positivo; alternativa C, feudalista e socialista; e alternativa D, tradicional, moderno e pós-moderno. Essa a gente viu na nossa terceira aula. O que vocês acham? Alternativa A, B, C ou D? Perfeito, Evan. Perfeito, Yasmin. Desculpa, foi a Yasmin. Perfeito, Yasmin. É o B, exatamente. Teológico, metafísico, positivo, né? Ele vai mostrar o teológico, as explicações se davam associando a Deus, né? Essa questão da divindade. O metafísico operava dentro de uma dimensão especulativa, filosófica. E, por fim, o positivo era o científico, que ele acreditava que era o momento no qual ele se encontrava, né? Outra questão também, ó, apresentar para vocês. Para Durkheim, os fatos sociais são: alternativa A, ideais inatos que independem da sociedade; B, exteriores ao indivíduo, coercitivos e objetivos; C, apenas escolhas pessoais sem pressão externa; e D, fenômenos naturais sem relação com a vida coletiva. O que vocês acham? A, B, C ou D? Se quiserem, eu posso ler novamente. Querem que eu leia novamente? Vou ler de novo. Ó. Para Durkheim, os fatos sociais são. Isso tem a ver com a nossa terceira aula, quando eu falo das 3 características do fato social. Tríplice caráter do fato social. Então, para Durkheim, os fatos sociais são: A, ideais inatos que independem da sociedade; B, os fatos sociais são exteriores ao indivíduo, coercitivos e objetivos; C, apenas escolhas pessoais sem pressão externa; e D, fenômenos naturais sem relação com a vida coletiva. E aí, o que vocês acham? Evelyn, Yasmin? Não. A alternativa correta é a B, né? Ou seja, para o Durkheim, o fato social ele existe porque ele deve cumprir uma função social. E essa função social, essa exigência, ela demanda das instituições sociais, Estado, que vai nos constranger, nos coagir, né? Ou seja, há uma dimensão exterior, porque o fato social não vem do indivíduo, ele vem das instituições; ele é coercitivo porque ele se impõe aos indivíduos, e ele é objetivo porque ele cumpre uma função social que é devida a esse fato social, né? Mas valeu pela tentativa, viu? Então, vocês querem mais uma? O que vocês acham? Mais uma, então, fazer a nossa última questão. Vamos lá. Ó, o enunciado. Em Hobbes, o estado de natureza é: alternativa A, um estado histórico de harmonia e discórdia; B, uma sociedade estável baseada na tradição religiosa; C, um estado permanente de guerra de todos contra todos; ou D, uma condição em que o Estado já garante direitos e propriedade. O que vocês acham? Essa está bem fácil. Essa, a correta é a alternativa C. Exatamente, a alternativa C. Ou seja, a gente viu na nossa primeira aula, né?
quando o Hobbes ele vai falar que o homem é o lobo do próprio homem e que, na ausência de um pacto, de um contrato social, a gente veria a guerra de todos contra todos, é justamente isso que ele está tratando. Né? Ou seja, na ausência de um pacto social, a gente tem um estado de natureza, que é o estado de guerra de todos contra todos, que é o estado que ele vai muito bem definir quando ele diz que o homem é o lobo do próprio homem. Né? Então, mais ou menos isso. Certo? Mais uma saideira, então, gente? Pode ser? Então, vamos lá. Para Maquiavel, o enunciado, vou ler aqui. Para Maquiavel, a regra metodológica da análise política é buscar a alternativa A verdade efetiva das coisas, alternativa B, a vontade divina como fundamento do poder político, alternativa C, essência ideal do Estado perfeito, tal como deveria ser, e alternativa D, explicação moral do poder a partir de valores universais. O que vocês acham? Essa também está relacionada à nossa primeira aula. É o primeiro autor que a gente viu na primeira aula. Né? Então, quando eu apresentei para vocês o Maquiavel, né, eu mostrei para vocês que ele é considerado o fundador da ciência política, né, no século XVI, né, argumentando que antes do Maquiavel as pessoas falavam de política, obviamente. No entanto, a forma com a qual elas tratavam da política era como a política deveria ser. E o que o Maquiavel vai apresentar de inovação é justamente pensar a política como ela é. Portanto, a partir de uma verdade efetiva das coisas, que é a alternativa A. Então, essa questão ela contempla especificamente como resposta a alternativa A. Certo, gente? Tudo certo? A minha prova ela vai ser toda objetiva, tá, gente? Vai ser toda objetiva, tá? E as questões serão mais ou menos nesse formato. Eu tentei encurtar, né? Tentei encurtar boa parte das questões, sobretudo o enunciado e também as respostas, para facilitar, para vocês terem mais tempo para fazer a prova, tá bom, gente? Então, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, tá tudo certo até aí? Tudo certo? Então, agradeço aí a vocês, todas, todos. Espero encontrá-las em outros momentos, em outras circunstâncias, tá bom, gente? Desejo uma ótima prova para vocês, tá? Estou aqui para qualquer dúvida, qualquer pergunta, só me procurar, tá bom, gente? Forte abraço aí e até mais. Tchau, tchau, pessoal.